Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Grupo Bittencourt. Eu sou a Isis Brum, sou editora de conteúdo dos portais Estratégias e Negócios e sua franquia, e hoje eu gravo diretamente da edição 2025 do BeConnected, o melhor evento de gestão de redes de negócios da América Latina. E quem está aqui comigo é o Rafael Kiso, fundador e CMO da MLabs, com quem eu já tive o prazer de conversar anteriormente para fazer entrevista para os portais, e hoje a gente faz aqui uma gravação super especial. Muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigada, Rafael. E você acabou de sair da sua palestra. Sim. Como é que foi esse momento para você? Foi um momento muito legal, porque ali diante, né, do palestrante tem decisores, e sempre que a gente fala de tendências, de inovações e estratégias, é muito legal quando a gente eleva o nível de consciência primeiro de cima, né, do que embaixo, para fazer de verdade a coisa acontecer, né, para que haja execução e não só estamos no evento, depois saiu daqui todo mundo esquece, né? É legal que realmente tem um time de decisores ali. E como é que você chega nesse momento da sua vida, né, de fundar a MLabs? Conta um pouquinho da sua trajetória profissional e da empresa. É uma história rápida aqui, né? Eu estou nesse mercado há 25 anos. Então, eu comecei a empreender na internet há 25 anos atrás, né? Então, eu comecei quando tudo começou, né? Mesmo, exatamente, e passei por todas as ondas. E, mais recentemente, a última fase, né, que culmina na MLabs, foi eu ter uma das maiores agências digitais do país, com grandes contas, né, e tal, publicitárias e tudo, mas já focada em ambiente digital. E eu fui um dos pioneiros a ajudar as marcas a entrarem nas redes sociais, começando ali pelo Facebook, depois Orkut, inclusive, fiz campanhas em Orkut morreu, né? E aí começam a nascer outras plataformas e a gente sempre já foi muito pioneiro em ajudar grandes marcas nacionais e internacionais nesses ambientes. E aí nasce a ideia da MLabs, como uma plataforma, um software como serviço para ajudar agências, empresas e qualquer pessoa a fazer a gestão das suas mídias sociais em um único lugar. Porque a gente tem muitas, né? Tem Facebook, YouTube, TikTok, Threads, X, né? LinkedIn, etc. Então, para você gerir tudo isso na mão, no celular, compartilhando login, inclusive com os times e tal, ainda mais para quem tem franquia, né? Unidades, é uma loucura, né? Então, há risco, principalmente, né? Mas é uma loucura no sentido de estratégia, de você fazer um post que seja adequado ao brand book, né? Ao guia de identidade visual da marca e tudo mais. Então, a MLabs ela nasce para sanar esse problema, sanar essa dor. Ela nasce ali por volta de 2014, 2015, e a gente muito rapidamente consegue avançar e obter aí dezenas de milhares de clientes, chegando agora a mais de 130 mil clientes recorrentes, né? Então hoje a MLabs se tornou a maior plataforma para gestão de mídias sociais da América Latina. Eu acho super interessante porque essa ideia de você juntar venda e entretenimento, né, que era o que as redes sociais geravam anteriormente, você já estava de olho nisso há muito tempo, né? O que é tendência, você já estava observando. Sim, porque a gente sempre faz aquilo que é análogo ao que a gente conhecia antes, né? Então, antes da advento da internet, né? Como é que eu faço para vender agora na internet? Eu conheço rádio, revista, televisão, você tinha lá uma peça publicitária. O que a galera fez? Pegou aquela peça publicitária e colocou como um banner na internet. É sempre assim, né? Você pega aquilo que você conhece e simplesmente coloca nesse novo canal. Só que não funciona, né? Aí você vai amadurecendo. Então leva algum tempo para amadurecer, para que aquele mero banner comece a se tornar outra coisa, né? E a gente começa a ter a era dos conteúdos, dos sites, dos portais, de conteúdo mais nativo, né? E tal. Publicidade nativa. E aí veio também o advento das mídias sociais, das plataformas de mídias sociais. O que todo mundo fez? Vou fazer propaganda dentro da mídia social. Uhum. E aí vem um amadurecimento, né? Porque as pessoas não entram nas mídias sociais para ver propaganda, naturalmente. É um ambiente, inclusive, que ele entende que propaganda é intruso, né? Que as marcas são intrusas naquele ambiente. Então, para dar certo, de fato, a gente precisa entender que é sobre conversas, é sobre relacionamento, é sobre diálogo. Afinal de contas, redes sociais são sociais, né? Sobre pessoas, relacionamento, conversas, diálogo, não é sobre propaganda, né? Então, as marcas que entenderem isso e avançarem, amadurecerem nesse processo, vão começar a remar a favor da maré e não contra a maré, o comportamento do usuário. Então, o usuário entra lá para passar um tempo, para se entreter, para falar com os amigos, para saber da fofoca, inclusive, né? E por isso que, muitas vezes, as marcas que têm um posicionamento mais forte também funcionam, porque elas geram conversas, né? Elas não ficam em cima do muro, geram conversas, expõem bandeiras, defendem, geram uma tribo, e aí tem muito mais resultados. Então, não por acaso, né?
Bom, aí eu acho que a gente entra, inclusive, no tema da sua palestra, que era como reter a atenção, né? Que é um grande valor. A gente sabe, já tem visto, você, inclusive, como especialista nisso, nem tudo aquilo que está ali na internet que a gente vê gera engajamento, né? Então, a gente, para reter a atenção, para converter depois ali na ponta, precisa de algumas estratégias. Então, eu diria que até para escalar dentro das redes, o próprio negócio, tem algumas estratégias. Você pode compartilhar algumas coisas aqui conosco? Sim. Eu compartilhei com o pessoal aqui 4 principais estratégias, né? Primeira estratégia é entender que mídias sociais são sociais. E isso significa que você tem que abandonar o conceito de que as redes sociais são vitrines. Porque vitrine, o que a gente faz numa vitrine de um shopping? Só olha. A gente coloca produto e serviço numa prateleira, o pessoal fica olhando de fora, ninguém entra, então você assim... E se entrar, ainda vai falar, não, só tô dando uma olhadinha. E vai embora, né? Exatamente. Então você não consegue reter as pessoas. Você até chama uma atenção, porque a vitrine você pode colocar lá alguma coisa que chama atenção, mas você não retém. Só que essa retenção, ela tem, né, uma ambiguidade na minha palestra, porque é tanto para reter, de fato, a atenção das pessoas, não ser uma atenção passageira. Para você reter, ser mais lembrado e, portanto, ter maior intenção de compra, mas assim como reter clientes. Para que você use as redes sociais para continuar o relacionamento com o cliente. Porque a gente só quer vender para o próximo. A gente nunca se preocupa com quem já é cliente, né? E a rede social, pelo próprio ambiente que ela é fundamental. Ela ajuda a gente a se relacionar com quem é cliente. Eu posso comentar o post de um cliente, eu posso colocar o cliente como melhor amigo no Instagram e fazer um stories privado para ele. Eu posso mandar uma mensagem no inbox para quem já é cliente. Então, tudo isso, obviamente, exige tecnologia, né? Exige CRMs, etc. Então, a primeira estratégia é essa. Mídias sociais são sociais. Segunda, ser influenciador do próprio negócio. Porque se a rede social é social, se é sobre pessoas, não é sobre marcas. E não, por acaso, quando o dono de uma marca cria um perfil e ele começa a falar daquilo que sabe, cresce mais rápido que a marca. Já percebeu isso? Já observei. Então, você pega Rony da Reserva, é a Carla da CIMED, é o Kiso da MLabs, né? É o Elon Musk da Tesla. Isso já faz algum tempo, né, que a gente vê isso, né? Então, os próprios C-levels, né, ou os diretores, ou as lideranças, elas falando mais daquilo que sabem, expondo mais aquilo, os seus valores, principalmente na sua experiência, isso é mais autêntico do que um post de uma marca com banco de imagens. Sem dúvida. É muito mais autêntico, conecta muito mais as pessoas, gera muito mais conversas. E no final do dia, a pessoa, ela, ao comprar alguma coisa que você tem para vender, ela pensa assim, pô, eu conheço o dono, eu posso mandar uma mensagem para ele. Então você ainda se aproxima do cliente, o que é bom, né? Porque você mantém uma escutativa de quem é cliente e não se distancia. Quando é uma marca, uma entidade, não tem um rosto, e aí fica muito longe. Aí o dono do negócio fica lá no pedestal dele, né? lá em cima, o cliente lá embaixo, né? As redes sociais aproximam, conectam. Então, quando você usa essa estratégia, dá muito certo. Terceira estratégia que eu falei para eles é sobre criar ressonância de conteúdo, que é dominar as técnicas principais para que você possa, de fato, ter mais engajamento, mais memória. E aí você falou do entretenimento, né? Que é a técnica do infotenimento, que é como é que eu entretenho e informo, e não só informo. Então, primeiro tem que entreter para capturar a pessoa, ser uma coisa mais leve, não forçar a tomar de decisão, né? Eu ensino ela alguma coisa, eu tenho uma narrativa, conto uma história e depois, ali de forma embutida e inteligente, eu vou informando aquilo que eu tenho que informar, né? Então, essa é uma das técnicas que eu mostrei. E a última, que é a última estratégia sobre social selling, que é como que você usa, então, pessoas, o time de vendedores mesmo, para transformá-los em nano-influenciadores. Então, eles estão conectados com a marca, mas eles se relacionam com as outras pessoas dentro do Instagram, do TikTok, comentando de volta comentários, mandando mensagem por inbox, fazendo esse relacionamento humano. Porque a marca, ela é, de novo, ela é intrusa, né? Então, imagina você recebendo uma mensagem no inbox de uma marca. Você já acha que ela vai querer te vender alguma coisa. É simples assim, né? E vai. Agora, se uma pessoa te manda uma mensagem, você fala, opa, tudo bem? Aqui é o Kiso da MLabs. Ó, vi que você me seguiu e tal, pô, legal. Inclusive, vi lá no seu perfil que foi aniversário do seu filho ontem, parabéns. Muda completamente a relação. Muda completamente a relação. Então é isso, social selling. É uma das coisas que mais mexe o ponteiro hoje, é quando você tem um time de social sellers relacionados ao próprio negócio, fazendo esse tipo de relacionamento com leads, né, com potenciais clientes nas redes sociais. Inclusive, a gente tem visto em algumas palestras, na China,
A gente tem shoppings de lojas fechadas em que as pessoas ficam dentro da loja vendendo e fazendo relacionamento o tempo todo, né? Por horas e horas e horas. Live shopping. O live shopping. Hoje nós temos o social commerce, que já não é nem tendência mais, né? Isso já está muito claro para todo mundo, consolidado. Né? Dentro do social commerce temos live shopping. É claro que boa parte das plataformas de mídias sociais não te dão suporte a live shopping, até porque você, de alguma maneira, precisaria ter o checkout nativo, né? Para conseguir fazer isso funcionar bem. Tá. Então, boa parte das soluções de live shopping estão fora das redes sociais hoje. Né? Então, são soluções, empresas de tecnologia e tal, que vão criar o live shopping no seu domínio, no seu site, no seu e-commerce, né? Mas o TikTok chega para mudar um pouco essa história. Chegou com o TikTok Shopping, o TikTok Shop, e agora você tem a tal da mídia comprável. Então, você compra sem sair do post que você está vendo do tutorial da maquiagem, seja uma live ou seja só, de fato, um post gravado, né? Então, o TikTok está peitando burocracia Brasil, logística Brasil, porque eles também assumem toda a logística. Isso é a parte mais incrível, né? Mas o fato eles estão já crescendo bastante, estão revolucionando esse mercado e sempre tem que ter os corajosos para poder movimentar o mercado, né? Então, sim, live shopping é um fenômeno, nunca pegou tanto aqui no Brasil por conta dessas questões de checkout nativo, então você tem que ter muito esforço para mandar audiência para um canal que é um e-commerce, um aplicativo, né? Então sempre tem um esforço muito grande, mas quando você consegue fazer isso dentro da própria rede social, o esforço é mínimo, porque você já tem lá, sei lá, 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, uma audiência grande, então por isso que eu acho que o TikTok vai vencer nesse jogo aí por enquanto. Fantástico, já é uma dica super importante para quem está lidando com e-commerce, né? Sim. E quando a gente fala de destacar, né, negócios para reter atenção, entendo essas estratégias, a gente pode dizer que para o e-commerce, para vender nas redes, fazer esse jogo é crucial para escalar, para gerar crescimento, e focando aqui no aspecto que você trouxe, que é muito interessante, e para a franquia. Isso se diferencia de grandes marcas ou não, o processo é o mesmo? O que tem em comum, tá, de e-commerce para franquia em termos estratégicos, quando a gente fala de redes sociais, mídias sociais, é que a ponta ela é poderosa para influenciar a decisão de compra. Quem é a ponta? O consumidor, o cliente. Quanto mais o cliente fala de você, da experiência que teve com o seu produto, com o seu serviço, com a sua loja, com o seu negócio, com a sua marca, melhor. Por quê? Porque isso torna o processo todo escalável. Então, em vez de você gastar dinheiro para ser escutado usando mídia paga, você influencia a experiência do usuário, do seu cliente, do seu consumidor, a ponto dele querer contar essa experiência. Então a experiência foi tão boa, que putz, eu preciso mostrar isso para as pessoas, eu preciso fazer um stories, eu preciso fazer um TikTok, eu preciso criar um conteúdo sobre isso. E aí esse é o tal do UGC, User Generated Content, que é o tipo de conteúdo que gera um poder de influência 8,7 vezes maior para influenciar a decisão de compra de um outro consumidor do que a marca falando dela mesma. Que a marca falando dela mesma, ela pode falar que ela é melhor, que ela tem o melhor produto, né? Tem tudo. Eu quero ver os outros falarem, né? E hoje mais de 77% dos usuários de internet no Brasil usam as redes sociais para procurar informações sobre produtos, serviços e empresas antes de comprar, antes de tomar uma decisão. Sem dúvida. Olhar a reputação da marca, inclusive. E aí esse que é o ponto, né? 77% estão procurando, mas estão procurando o quê? O @ oficial da marca? Não. Eles estão procurando as avaliações de outros consumidores. E aí você vai procurar no TikTok sobre a marca X. O que ele quer encontrar? Ele quer encontrar um TikTok de um cliente falando da marca, e não a marca falando dela, né? Então, a presença digital daqui para frente, a estratégia, né, é você cada vez mais incentivar o seu cliente a criar conteúdo e não só você criando conteúdo. É cada vez mais sobre o que o seu cliente fala de você do que você fala de si. Então, a gente tem que proliferar o conteúdo através do ponto de vista dos nossos clientes. E por que eu correlaciono isso com as franquias? Porque a franquia, querendo ou não, é uma das pontas. Você tem a franqueadora, que é o @ oficial, mas você tem os arrobas de Recife, de Salvador, de São Paulo, de Curitiba, etc. Que estão muito próximo do cliente a ponto de poder criar esse conteúdo mais nativo, mais local, inclusive com sotaque local. Sem dúvida. Então eu cito, né, o José Melo de Recife, da Shining Box. Foi exatamente isso. Eles meio que simplesmente copiavam o conteúdo feito pela franqueadora. Mas, lá você tem um sotaque local, você tem uma cultura diferente, né, e tal. Quando ele começou a aparecer nos conteúdos, quando ele começou a criar um conteúdo mais nativo, né, colocando a voz dele, o negócio mudou. Ele fala para todo mundo, né? Vídeos dele com 40, 60 mil visualizações locais.
E aí tem muito mais clientes, né? Tem gente que quer ir lá para tirar foto com ele já. É mesmo? Então, assim, se tornou influenciador do próprio negócio, tem características desse UGC. Aí eu vou falar de uma outra pessoa, tá? Não é franquia, mas correlaciona. Lanchonete do Careca de Maceió. É uma rede. Ele tem várias unidades. Então, dá para correlacionar. Ele é influenciador do próprio negócio, ele aparece, os funcionários aparecem e ele o tempo todo estimula o cliente a criar conteúdo. Teve uma época que ele falou, se você apresentar aqui seu exame de sangue, mostrar que seu colesterol está em dia, você ganha um hambúrguer. Porque assim, a galera fala, não vou sair da dieta, tal, porque vou comer um hambúrguer e tal. E aí, por que ele quer fazer isso? Para ele criar conversas, né? As pessoas passam a falar sobre aquele assunto, passam a indicar, gera movimento, né? As pessoas querem fazer selfie lá, mostrando que está com o exame em dia. Sem então, dúvida. Assim, tudo que você cria para elevar o nível de experiência das pessoas, fisicamente ou digitalmente, aumenta muito a chance dela querer contar essa história, né? Então, seja para uma franquia, seja para um e-commerce, essas são as melhores estratégias para escalar. Porque aí você pega a sua base de clientes e faz a sua base de clientes falar. Cada um dos seus clientes hoje tem no mínimo 1000 conexões, né? Então, multiplica isso. É exponencial, né? Sem dúvida. E o brasileiro é muito aberto, né? Para comentar, para dar opinião e compartilhar isso. Ele gosta, né, de gerar esse conteúdo de uma maneira geral. E acredite se quiser, gente. Eu não tenho aqui o dado exato, porque agora minha memória falhou, mas a última vez que eu vi um dado, que foi um dado muito legal, mostrou que as pessoas falam mais bem do que mal. Porque a gente pode falar assim, não, o brasileiro adora falar. Mas tem aquele ponto, né? Pô, você produziu ali uma boa experiência. Legal, a pessoa vai gostar, talvez ela indica. Agora, se produzir uma experiência ruim, ela vai contar para um monte de gente. Não tem aquela máxima, né? Tem essa visão, né? De que as pessoas espalham muito mais o negativo do que o positivo, né? E o dado mostrou que nas redes sociais o brasileiro ele é ao contrário. Ele espalha muito mais algo bom. Tipo, ele quer contar o restaurante que ele está indo, ele quer contar se o hotel foi bom, se o prato é legal, se o produto é legal, se a embalagem é boa, do que quando ela não é boa, ela não vai fazer um post. Essa embalagem é péssima, hein? Olha, a marca fez uma embalagem aqui extremamente ruim. Então a gente tem muito mais conteúdo positivo das experiências do que negativo. Olha só que interessante, né? Não muda completamente a forma de fazer publicidade, de fazer marketing do que a gente viu até hoje, né? Agora, claro que se teve um problema, aí o Reclame Aqui é campeão, né? Sem dúvida. Aí não tem como. É uma das fontes de pesquisa, inclusive. Sim. Hoje o Reclame Aqui recebe mais de 30 milhões de sessões no site e 2/3 dessas sessões não são de pessoas indo lá reclamar. São de pessoas indo lá para tomar uma decisão, para ver se aquela empresa existe, se ela é confiável e se ela não tem problema. Mas o fato é, toda empresa tem problema. Então seria muito ruim você olhar, inclusive, uma empresa no Reclame Aqui que não tem uma reclamação. Segundo o próprio Reclame Aqui, uma empresa que tem uma reclamação resolvida é muito mais confiável do que uma empresa que não tem nenhuma reclamação. Falo como consumidora, concordo plenamente com o dado, estou na estatística. É isso aí. Para mim, o importante é ver que ela resolve. É isso aí, porque toda empresa, de alguma maneira, tem problemas, Sem né? dúvida. O legal é você ver que ela está atenta, que ela está escutando o consumidor e está resolvendo os problemas, né? Sim, que esse índice, né, de atenção para a reclamação das pessoas, ele realmente importa. Importa. Rafael, vocês vieram aqui, uma última pergunta. Vocês vieram aqui como patrocinadores, né? É a primeira vez conosco no evento? Primeira vez. Então foi uma estreia. Sim. E eu queria, então, que você contasse um pouquinho... a gente abriu falando da sua palestra, mas como foi para você falar com esse público, né, mais qualificado e como isso reflete na marca, no posicionamento de vocês em virem aqui como patrocinadores, inclusive compartilhando conhecimento com o nosso público. A gente está super preocupado, né, em ajudar essas unidades todas, as franquias todas, em terem um melhor posicionamento nas redes sociais alinhado com a franqueadora, né? Então, olhando pelo ponto de vista desse modelo de negócios, a IMLabs tem uma solução perfeita, porque ela pode ajudar tanto a franqueadora a estabelecer uma campanha nacional, global e tal, e muito rapidamente espalhar o seu conteúdo por várias franquias, assim como dar para as pontas autonomia de ser baseadas em dados, né? Deles olharem para a parte científica da coisa, né, das mídias sociais, entender o que está funcionando ou o que não está funcionando, repetir o que funciona, deixar de fazer o que não funciona, poder ter um nível de comparação fácil entre uma franquia e outra, ou entre um perfil e outro de Instagram, e aprender, inclusive, com as boas práticas, né? Então, a IMLabs ela consegue unir em um único lugar
toda essa visão analítica de todos os perfis de Instagram em um único lugar. Que é muito legal, né? Então você consegue ver, caramba, olha, minha franquia de Recife está com um engajamento mais alto, está conseguindo ter mais conversões, alcance e tal. O que será que ela está fazendo que as outras não estão fazendo? Porque a gente consegue ver isso muito nitidamente, né? Aí você pega as boas práticas de lá e transfere para o resto das unidades. Então tem a parte analítica e tem a parte toda de produtividade, né? De agendar conteúdo, tem o workflow de aprovação, então facilita muito, né? De qualquer um tentar aprovar um conteúdo para poder publicar, né? Então tem várias soluções legais da MLabs. Então a gente pensou assim, cara, é perfeita para essa indústria, né? Então a gente precisa estar lá junto com a Bittencourt, né? No evento do BeConnect, para poder mostrar isso para as franquias, né? E para os franqueadores também, que dá para ter uma gestão mais inteligente das mídias sociais. Porque hoje a gente vê um amadorismo muito grande. Ter essa abertura de ver que o conteúdo ele pode ser personalizado não só para o cliente, mas também para os franqueados, né? Exatamente. E que tem algumas coisas que dão muito certo. Exatamente. Separar um pouco a padronização da operação, né, para manter a essência da marca, com a comunicação para aquela comunidade que, afinal de contas, são características muito diferentes, né? É isso. Então é sobre arte e ciência, e é nisso que a gente está investindo muito na MLabs como plataforma, que ela é um conjunto de ferramentas, né? Então tem a ferramenta de produtividade, ferramenta analítica, e tem mais ferramentas vindo por aí que vai ajudar muito todo mundo. Então a gente vai ter novas conversas. temos novas porque conversas. A gente vai compartilhar todas essas novidades nos nossos portais também. Sem dúvidas. Rafael, muito obrigada por ter você aqui. Eu que agradeço. Obrigada pela entrevista, sucesso com a MLabs e um ótimo evento. Obrigado, sucesso para todos. Valeu. Se você quer estar entre as lideranças que estão redesenhando o futuro do varejo, da indústria e do franchising, o BeConnected é o seu lugar. Acesse www.beconnected.com.br e garanta sua presença na próxima edição. Eu espero te ver no próximo episódio. Até lá!